Problema 7. A expressão raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de 5 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de 5 vale... Tá, tem um valor aqui. Como é que a gente vai somar essa coisa aqui, né? Esse é um problema bastante estranho, né? E não tem uma maneira convencional de se abordar o problema, tá? Você está somando duas raízes cúbicas, você não tem muito o que fazer. Eu vou fazer a seguinte abordagem, tá? Que eu acho que é talvez a que permite você pesquisar alguma coisa e tentar chegar a algo, né? Eu vou chamar a primeira raiz cúbica de A. Lidar com raiz cúbica é sempre parece que mais enjoado. Mas tem duas coisas que a gente deve pensar quando tem uma soma de raízes cúbicas. Eu vou chamar de A a raiz cúbica, a primeira raiz cúbica, 2 mais a raiz quadrada. Raiz quadrada não precisa botar o símbolo, né? Eu vou deixar assim, ó. Não precisa botar o 2 lá no índice, né? Eu vou chamar de B a segunda raiz cúbica. Raiz cúbica, 2 menos a raiz de 5. Então repare o que está no radicando, né? Debaixo da raiz cúbica. Nos dois casos são expressões com sinais trocados, né? Simplesmente, né? Isso me dá uma dica interessante, que eu sei que se eu multiplicar 2 mais raiz de 5, raiz quadrada de 5, com 2 mais raiz de 5 vezes 2 menos raiz de 5, eu vou obter um número inteiro, né? Então, isso me sugere a pensar a seguinte coisa. Uma primeira coisa que eu posso pensar. Me sugere pensar que A vezes B vai ser o quê? É raiz cúbica vezes raiz cúbica. Vai dar simplesmente uma única raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 2 mais raiz de 5 vezes 2 menos raiz de 5. Curiosamente, isso leva a um número e vai ser um número inteiro. Porque vai dar o quê? Raiz cúbica. Eu tenho uma soma, o produto de uma soma por uma diferença, né? A gente pode pensar nos produtos notáveis. Vai dar o quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 5, raiz de 5 é 5. Portanto, isso me dá raiz cúbica de menos 1. Nenhum problema, porque é uma raiz cúbica. A raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Então eu tenho o resultado para A vezes B. O produto desses dois números é menos 1. O problema é que eu quero a soma. Seria interessante se eu pudesse envolvê-los agora que eles fossem raízes de uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Se eles fossem raízes de uma equação de segundo grau, eu conseguisse escrever essa equação, né? A gente sabe que numa equação de segundo grau, num polinômio de segundo grau, o coeficiente do termo x, no termo não quadrático, é menos a soma das duas raízes. Mas, infelizmente, não dá para fazer isso. Bom, a próxima coisa que a gente pode pensar é a seguinte, ó. E isso é uma coisa muito interessante quando vocês trabalham com cubos ou com raízes cúbicas. É uma fatoração que vale a pena ter na cabeça, tá? Que é a seguinte, ó. Eu vou colocar com A mesmo, eu acho que eu vou usar o próprio A, né? Mas A ao cubo mais B ao cubo, isso aqui é para qualquer dois números, né? Não é necessariamente aquele A, mas eu vou usar para aquele A e para aquele B. A ao cubo mais B ao cubo, ou X ao cubo mais Y ao cubo, é A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Essa fatoração é uma fatoração que vale a pena ter na cabeça, tá? Muitos problemas que envolvem soma de cubos, né? No caso, eu vou pensar no A sim, porque quando eu relevar o cubo, essas coisas, a raiz cúbica vai sumir, né? Isso vai ser interessante. Pode ser interessante. É verdade essa fatoração, é só você verificar, faz a multiplicação, A vezes A ao quadrado dá A ao cubo, A vezes menos AB dá menos A2B, mas quando você multiplicar esse B por esse A2 vai dar mais A2B, que vão se cancelar, A vezes B2 vai dar AB mais AB2, mas quando multiplicar B por menos AB vai dar menos AB2, que vão se cancelar, e finalmente B com B2 dá mais B3. Tá? Existe uma expressão análoga que é o A3 menos B3, e simplesmente vai mudar o sinal para mais aqui. Então vale a pena, é uma das coisas que vale a pena ter em mente. Tá? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, o que é A3 mais B3? Né? A3 mais B3. Repare que A3 mais B3 vai ser... E repara que o AB eu já tenho, que é menos 1, né? Ora, no nosso caso, A3 mais B3, A ao cubo é 2
mais raiz de 5. Mais B3 vai ser mais 2 menos raiz de 5. Isso aqui dá quanto? Eu vou escrever do lado de cá. Isso aqui dá 4. Porque raiz de 5 menos raiz de 5 se cancela. Aqui é um 4. Por outro lado, isso aqui é... Aqui eu vou deixar assim, A mais B, que é o que na verdade eu quero calcular, vezes quem? Vezes A2 mais B2, A2 mais B2, menos AB. Ora, o AB era menos 1, então vai ficar mais 1. Portanto, o que eu tenho aqui é uma relação, é uma expressão para 2 mais B2 mais 1, que eu vou escrever aqui ainda assim. O que eu concluo aqui, A2 mais B2 mais 1 é igual a 4 sobre A mais B. Correto? Tá, mas e daí, né? Você vai dizer, e daí? O que eu faço com isso? Bom, agora aparece A2 mais B2. Muito bem, então vamos tentar escrever agora alguma expressão que envolva A2 mais B2. O mais natural, esquece um pouco a raiz cúbica, etc. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos escrever o que é A mais B ao quadrado. O A mais B também eu estou interessado. O que é A mais B ao quadrado? O quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Correto? Bom, mas no nosso caso, em que AB, já desapareceu aqui, o AB é menos 1, vamos substituir lá. Vai ficar assim, ó, isso aqui vai ser igual a A2 mais B2 menos 2, porque AB é menos 1. Menos 2, correto? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, bom, repara que A mais B ao quadrado é a soma que eu quero. E aqui eu tenho uma expressão que envolve A2 mais B2 mais 1, é 4 sobre A mais B. Na verdade, pensa A mais B como uma coisa única, né? Vamos tentar aparecer, mas aqui eu tenho A2 mais B2 mais 1 e aqui eu tenho A2 mais B2 menos 2. Vamos tentar incluir isso aqui. Como é que eu escrevo isso em função de A2 mais B2 mais 1? Ora, assim, ó, isso fica igual, vou colocar aqui embaixo, igual a A2 mais B2 mais 1 menos 3. Tá certo? Mais 1 menos 3. Quem é essa expressão A2 mais B2 mais 1? Essa expressão está aqui em cima. É 4 sobre AB, sobre A mais B. Portanto, vamos dar mais espaço aqui. Portanto, eu posso escrever o seguinte, olha. A mais B ao quadrado é igual a esse número, essa expressão A2 mais B2 mais 1, que é isso aqui, que é 4 sobre A mais B, menos 3. Correto? Menos 3. Ora, então agora se eu multiplicar tudo por A mais B, eu fico com a seguinte coisa. Eu fico com A mais B, que é a soma que eu estou procurando, ao cubo, é igual a 4, menos 3 vezes A mais B. Ou seja, A mais B, a soma que eu procuro, pense em A mais B como sendo x, né? A soma que eu procuro é uma solução da seguinte equação, x3 igual a 4 menos 3x, ou, né, simplesmente x3 mais 3x menos 4 igual a 0. Ora, mas é uma equação de terceiro grau e a gente não sabe resolver. Na verdade, existe uma maneira de resolver por radicais, mas são fórmulas que ninguém guarda, fórmulas complicadas. Mas um tratamento possível para a equação de terceiro grau é, vamos tentar as raízes mais triviais. Bom, a trivial é o zero, não é raiz. Vamos tentar algumas raízes inteiras simples. Normalmente a gente tenta 1 menos 1, 2 menos 2. E por inspeção a gente nota que x igual a 1 é uma raiz. X igual a 1 é uma raiz. Ó, 1 ao cubo mais 3 dá 4, menos 4 dá 0. X igual a 1 é uma raiz. Tá? Aí dá para achar qual é a equação. Dá para dividir agora x3 mais 3x menos 4 por x menos 1 para obter uma equação de segundo grau e verificar quais são as outras raízes. Mas isso está me dizendo que A mais B é igual a 1. Tá? O nosso problema, que está aqui embaixo, né? Tá aqui, ó, ele dá que A mais B pode ser 1. Tá? E é fácil verificar que esses outros valores não são, teriam que ser também raízes. Não. Se fossem possíveis soluções, teriam que ser raízes de x3 mais 3x mais menos 4. É fácil de ver que nenhum desses valores aqui vai ser raiz desta equação aqui. É só verificar. Portanto, a resposta é A mais B igual a 1.
tá? Vocês podem até verificar qual vai ser a equação de segundo grau que vai acontecer aqui e possivelmente, provavelmente, não vou garantir aqui, mas é possível que as outras raízes não sejam reais, tá? 2x, deixa eu dar uma olhadinha, 2x mais... não, eu tô raciocinando de mais 3... as outras raízes não vão ser reais, tá? Eu tô sem dizer isso, mas por uma razão que eu não vou poder explicar agora, tá? O gráfico desse polinômio de grau 3 é um gráfico que ele corresponde a uma curva que vai sempre crescer, tá? Isso a gente pode dizer, vai ter só uma raiz real. Mas isso é um fato a posterior para ser usado. Então a nossa resposta é D igual a 1. Então repare que esse é um problema de não convencional, né?